Saúdo a todos na paz do Senhor nesta manhã. Vamos nos colocar em pé e vamos estar orando pelo pastor Leandro. Senhor meu Deus, louvamos e bendizemos o Teu nome por mais esta oportunidade que nos concede, em que estamos, Senhor, na Tua casa, para mais uma vez aprender a Tua palavra, Senhor. Agora apresentamos o Teu servo nas Tuas mãos, para que o Senhor use com poder, com graça, com unção, que Ele ministre aos nossos corações toda a mensagem que o Senhor já tem colocado, Senhor, na vida do Teu servo. Estamos aqui para aprender um pouco mais da Tua bendita e santa palavra. Fala conosco, é o que pedimos e agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. É a nossa lição número 4. Os irmãos já leram. E nós vamos aprender um pouco mais, então, desse tema. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Estava observando aqui no sumário da nossa lição. Nós tivemos falta de algumas lições. Não foram estudadas devido à ceia e também o congresso de missões. Mas os irmãos podem ver que há aqui uma progressão e é interessante os irmãos estudarem e lerem estas lições que ficaram para trás, porque hoje a lição 4 começa realmente a caminhada. Nós tivemos na primeira lição o início da caminhada, na segunda a escolha entre a porta estreita e a porta larga, a terceira o céu, que é o destino, depois lá no final vai falar mais uma vez sobre o céu, e da 4 até a 10ª lição é exatamente a caminhada do cristão nesse mundo tenebroso. Nesta caminhada difícil de aflições, mas aqui o escritor traz muitas informações, assim como Paulo está falando aos Efésios, para que a igreja possa vencer e chegar até os céus. A lição 11 vai tratar do inferno, uma realidade, assim como o céu é real, também o inferno é real. E a lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. E a última, a 13, fala da cidade celestial. Então, vamos iniciar esta maratona de 7 lições, a 4ª até a 10ª, que fala dessa caminhada do cristão na terra. Aqui na introdução da lição do mestre, nós temos o tratado que diz assim: trataremos sobre a conduta cristã nesse mundo enquanto aguardamos o grande dia da redenção. Mais abaixo diz assim: também o andar do crente deve ser prudente e com sabedoria, principalmente para os que estão de fora. Por fim, a lição aponta que os dias são maus e por isso o crente deve ter um modo de vida vigilante. Nós vamos falar aqui bastante, essa lição fala bastante da sabedoria, da prudência, da conduta cristã, que é o que nós precisamos aprender. Amém? A introdução da nossa lição, ela diz assim: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Nós temos aqui uma afirmação do escritor dizendo que Deus é quem estabelece. Nós temos aqui um dever do cristão de ter uma conduta para chegar à vida eterna. Se nós fazer um paralelo sobre militares, nós vamos saber que para chegar ao final
da sua carreira militar precisa ter conduta. Se não houver uma conduta conforme definido, esta pessoa sofre. As disciplinas, eu acho que tem até cadeia, né, pastor João? Então, nós precisamos ter uma conduta de vida cristã para que nós alcancemos vida eterna. E às vezes nós notamos que há evangelhos pregados que apenas aponta o destino, mas não mostra como a pessoa deve viver durante essa caminhada. E essas lições vão trazer exatamente isso. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor. A evidência do amor de Deus nos estabelece padrão de conduta. O pai que não cobra do seu filho, que não estabelece um padrão de conduta para os filhos, hoje a psicologia diz que não ama o seu filho. Né? Então, aquele que ama, disciplina. E Deus está disciplinando a igreja por amor. E cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade. O Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Não é antes, não é depois, é na jornada. Nós vamos caminhando e seremos corrigidos no decorrer da caminhada. Para nós tirarmos a nossa carta de motorista, aprendemos tudo antes para depois não termos problemas. A vida cristã é durante a caminhada nós estamos aprendendo e precisamos observar esses sinais de Deus, a palavra de Deus, para que a nossa caminhada tenha um destino seguro. O primeiro tópico diz assim: o padrão de conduta na caminhada cristã. Subtópico 1. Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida. Existe um padrão. Então, a palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte, João 13:15, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nós temos também aquele texto que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos aí um padrão, e esse padrão deve ser seguido, que é o estabelecido por Deus, esta conduta. O nosso grande modelo é Jesus Cristo. Nós, seguidamente, podemos olhar para pessoas que têm uma conduta cristã ilibada, firmada na palavra de Deus, e podemos ter esta pessoa como exemplo. Mas sabemos que esta pessoa não é perfeita. Perfeito é Deus, perfeito é Cristo. Então, mesmo que nós tenhamos exemplos na terra, nós sempre precisamos olhar com prioridade para Jesus, o Jesus bíblico, que nos traz esse padrão. Ora, esse texto expressa que Ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor.
E quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então aqui nós temos já um ponto de partida. Nós não temos um regimento interno na nossa igreja para quando a pessoa é recebido como membro, ele tem regras para seguir. E às vezes nós encontramos isso em várias instituições, clubes e tantas outras instituições que têm pessoas que seguem normas, padrões e regras. A igreja não tem. Tem a Bíblia Sagrada. E conforme nós fazemos a nossa interpretação bíblica, conforme somos ensinados, estudamos e meditamos na palavra de Deus, estas coisas devem ser atraídas a nós. E não só isso, a palavra de Deus transforma o homem. Quanto mais nós lemos, mais o padrão de Jesus Cristo é incrustado em nossa vida. Nós precisamos ser assim como Ele. Né? Como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar Cristo. Este é o padrão que a Bíblia nos exige. Subtópico 2, fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Vamos abrir João 4:34 e 6:38. Se algum irmão achou, pode ler. João 4:34. Seis 38. Então nós temos aqui esse padrão colocado sobre a responsabilidade de Jesus Cristo, e ele assumiu esta responsabilidade. Agora pela manhã, a irmã Ana me perguntou, mas então Jesus não veio fazer a vontade, ele veio contra a sua vontade? Veio fazer a vontade de Deus? Né? Não, nós precisamos entender que há uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Há um consenso. Jesus, como homem, ele estava dizendo que veio fazer a vontade de Deus, do Pai, mas não contra a sua vontade. Mas estava ali para cumprir toda a palavra que havia sido já profetizada no Antigo Testamento, mas não contra a sua vontade. Ele se entregou, a Bíblia é muito clara dizendo isso, que ele caminhou para a cruz, ele se entregou, ele fez aquilo que estava determinado pelo Pai, ou melhor, pela Trindade, que nós temos um Salvador, não porque foi martirizado, mas porque foi entregue pelos nossos pecados. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai. Na oração que ele ensinou aos discípulos, o Pai Nosso, aos olhos humanos parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele, em Mateus 6, 9 e 13. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro ensinada pelo nosso Senhor. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Então, há sim uma possibilidade de andarmos no padrão divino,
Às vezes nós associamos, mas Cristo era impossível de pecar. Trazia nele a impecabilidade. Como que eu vou andar no padrão de Cristo? Mas se nós buscarmos em Deus, se nós andarmos com Deus, assim como Enoque, se nós colocarmos em nosso coração o desejo de andar como Cristo e buscarmos estas práticas, Deus, olhando do céu, vai nos qualificar como verdadeiros cristãos e de testemunho. Então, existe essa possibilidade. Porém, nós precisamos deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Às vezes é muito fácil nós querermos as bênçãos do Evangelho, mas seguir os deveres que é o problema. Direitos todo mundo quer, deveres nem sempre. Quando eu estudava ainda existia aquela matéria Organização Social e Política, né, irmão João? O SPB, e falava muito de direitos e deveres. Para nós sermos bons cidadãos, precisamos praticar os deveres que o Estado nos coloca na nossa responsabilidade. Aí teremos direitos. Mas isso virou tanto que hoje quem não pratica a coisa certa tem mais direito do que deveres. E isso às vezes quer entrar para dentro da vida cristã. Às vezes isso quer nos fazer relaxar as regras bíblicas, o padrão divino. Mas nós precisamos separar muito bem essas coisas. Aqui, a justiça divina funciona. Se nós não tivermos uma disciplina durante a caminhada, nós vamos ter isso no final. Então, precisamos separar, apesar de não separar de viver uma vida hipócrita lá fora. Mas, se lá não funciona, aqui funciona. Mas nós precisamos cumprir com a nossa parte em ambos os casos. Romanos 13, 8 ao 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, antes de tudo, precisamos andar no padrão divino. É possível, sim, mas temos um princípio: aplicar a lei de Deus na nossa vida. Aplicando esta lei, nós seguiremos fazendo a vontade de Deus e chegando cada dia mais próximo desse padrão divino. Terceiro subtópico: uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual. E por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Desta forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras ilustres, equilibradas e resilientes. 1 Coríntios 11 e 1, que fala sobre exatamente aquele versículo que nós falamos antes. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ora, em Cristo temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte. Não é um tempo, mas é sempre.
De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Isso está em Filipenses 2:5, Mateus 11:29. Então nós temos aqui resiliência, em primeiro lugar. É a capacidade de recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Às vezes o crente está numa guerra espiritual, problemas de todos os lados, mas passou o problema, ele retorna ao mesmo, se adapta mais uma vez à vida cristã, sem murmurar, sem reclamar. Passou a guerra, passou a luta, passou o problema, assim como o irmão Paulo está aqui. Está resolvido. Seguimos adiante, né? Se há mudanças, ele se adapta às mudanças, mas a vida cristã continua do mesmo jeito. Não muda. Ele é perene, ele é firme, ele tem convicção e comunhão com Deus. Equilibrado. Jesus foi equilibrado. Ele foi prudente. Falou quando necessário, afrontou os hipócritas, fariseus, quando necessário, mas usou de amor para com aqueles que vinham em busca da salvação. O crente precisa ter equilíbrio para não ser pisado pelo inimigo, mas também para não ser orgulhoso com a salvação que está nele, com o conhecimento ilustre, notável. O cristão, aonde ele está, ele precisa ser visto como uma pessoa ilustre, notável, que chama atenção, que suas atitudes fogem do padrão mundano. E então os olhares serão atraídos a esta pessoa. Jesus é o nosso padrão, é o nosso modelo, resiliente, equilibrado e ilustre até a morte. Tópico 2. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Aqui, passando aqui um pouco no segundo parágrafo aqui, começa dizendo assim: aqui nos deteremos na segunda parte de Efésios 5, que trata de Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 17, que é o texto que nós lemos, o texto é a leitura bíblica em classe. Mas para os irmãos terem uma melhor entendimento, a NVI, versão NVI diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É o mesmo texto da leitura que provavelmente está na corrigida, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto, os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então nós temos aqui esse texto que agora o escritor vai começar a falar sobre o texto que nós lemos. O apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão e discernimento. Em Provérbios 9:10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. Agora, no Novo Testamento, que mais se aplica a nós, diz assim: no Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja,
toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Efésios 1 e 8. É bom nós irmos lá, lermos esse texto. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, podemos conceituar o seguinte: prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É bom repetir. Podemos conceituar prudência como virtude. É uma virtude que o crente precisa ter, que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. Existem coisas na vida cristã que não são normais, que acontecem. O diabo usa qualquer coisa para tentar nos desestabilizar, nos tirar do caminho, e nós precisamos ter cuidado, porque, principalmente, o mundo em que nós vivemos, o diabo, pela sua astúcia, não tem pressa para tirar o crente da presença de Deus. Então, algumas coisas, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos vendo. Lá atrás, aconteceu isso, isso e isso. Era tudo premeditado. Então, o crente, ele precisa se manter na palavra de Deus, confiante em Deus e ter o cuidado para, quando precisar tomar uma decisão, ele tenha sabedoria, ele tenha cuidado, seja moderado diante destas situações desafiadoras. Porque estas coisas nos desafiam. E conforme nós vivemos nesta caminhada cristã, nós precisamos saber lidar com isso. Às vezes é dentro de casa, na família, às vezes é no trabalho, às vezes é dentro da igreja, e nós não esperamos tal situação. E às vezes exige uma resposta, exige uma decisão, e nós precisamos estar muito bem firmados na palavra de Deus para não errarmos, para nos mantermos firmados. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Sempre fazer o bem, seja para nós ou seja para os demais. Mas lembrando que a lição diz que aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós precisamos fazer. Logicamente, primeiro, para que sejamos retribuídos. Segundo subtópico, não andeis como nécios. O nécio é o imprudente, né? O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, Efésios 5:15, que está lá no texto que lemos, cujo adjetivo asofos traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Efésios 2, 2 e 3. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então, não viver como nécios é deixar para trás todas estas coisas que esses dois versos aqui nos informam. Logicamente que
a profundidade no conhecimento bíblico, a permanência na palavra de Deus, a observância desse padrão, ele nos leva a ser uma pessoa prudente, sensato, cuidadoso. Porém, nós vemos muitos ainda cristãos, ou os que se dizem cristãos, que vivem nessa ignorância espiritual, que não observam a palavra de Deus. Essa semana eu ouvi um teólogo dizendo, se eu não me engano foi o próprio escritor da revista, que é o pastor Oséias, né? Se eu não me engano, Oséias. Ele dizendo, hoje nós vemos muitas pessoas correndo atrás de profecias. Isso a gente ouve e fala quase toda semana. Mas vamos ser lógicos. Os profetas do Antigo Testamento pouquíssimas vezes trouxeram mensagens de conforto. A grande maioria de confronto, disciplina de Deus. Por que nós só vamos atrás de profecia de conforto? E os profetas aproveitam a oportunidade, lógico que não os profetas de Deus. E aí nós fechamos a Bíblia, onde temos todo o ensinamento, para ouvir 30 segundos de uma mensagem que diz que eu vou prosperar, que eu vou receber uma chave de carro, que eu vou fazer isso, mais aquilo. Irmãos, estamos num tempo que isso já superou todas as coisas. A Bíblia continua. A Bíblia é a nossa regra de fé. E é nela que nós devemos firmar toda a nossa caminhada. É bom ouvir uma profecia? Com certeza. Mas precisamos ser um pouco racionais para não aceitarmos tudo. Porque se a igreja está vivendo numa dificuldade grande, seja no mundo como a conduta de muitos cristãos, será que Deus vai trazer tanta profecia de bênçãos para nós, sendo que nós precisamos melhorar em muito a nossa caminhada? Então, que nós tenhamos esse cuidado, amém? Por isso o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Na versão NVI diz: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Vede prudentemente. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Romanos 8:8, vamos lá? Quem vive na carnalidade jamais agrada a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o que é estar na carne? É viver uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria, desprovido de luz divina, o que nós lemos em Efésios 2, 2 e 3. Então precisamos evitar esse tipo. Quando nós encontramos em nós, quando nós agimos e nos arrependemos com facilidade, é sinal que não estamos sendo prudentes. Quando nós falamos algo e logo entendemos, eu fui imprudente, eu não deveria ter falado. Eu tomo uma decisão e de repente eu chego à conclusão de eu errei mais uma vez nisso. Pastor Admiro sempre fala que o crente, quando ele precisa pedir desculpa, precisa pedir perdão, que não é errado, precisamos perdoar porque fomos perdoados. É como nós tirássemos um tijolo, uma pedra da fundação da nossa vida espiritual, erramos, tiramos a pedra. Resolvemos a situação, nós colocamos a pedra novamente, rebocamos e está bonitinho. Quem passa, olha, está tudo ok, esse fundamento, esse alicerce está beleza. Mas eu sei
que lá houve uma pedra removida e depois recolocada. Então, quando nós agimos com imprudência, nós fazemos isso na nossa vida espiritual. Subtópico 3. Andeis como sábios. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio. São decisões sábias que nos indicam o caminho, que nos levam até lá. Do grego sophos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Às vezes, nós temos os nossos desejos, os nossos objetivos e metas da vida. E é natural que na vida cristã, ministerial, nós tenhamos desejos, objetivos a serem alcançados. Mas quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, nem sempre aquilo que nós queremos é o que Deus quer para nós. Aí nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo para nos direcionar. Certa ocasião, o evangelista Pedro recebeu um recado de Deus. Vão te oferecer 2 oportunidades. Você aceite a segunda. E aí, quando eu falei com ele, ele disse, olha, eu pretendo, você como integrado da obra, eu preciso da tua ajuda aqui ou ali. Ele disse, então, essa outra segunda. Aí ele me falou o porquê. Então, talvez ele tivesse o desejo de entrar pela primeira porta, mas Deus já tinha direcionado. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós temos trocas de encarregados, por exemplo, que nós fizemos agora 3 trocas de encarregados. Eu tinha uma visão, eu tinha pessoas já pré-definidas para algumas congregações, mas no final Deus mudou tudo. E lá na subsede, o irmão Diego pregou lá e a gente falou, a presença de Deus nos 3 cultos nos deu garantia de que Deus aprovou. Então nós estamos tranquilos e abençoados por Deus. Amém? Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. O Espírito Santo em nós nos deixa sábios. Às vezes a pessoa não tem, não é estudado, não tem um padrão, um nível de estudo, de cultura, mas as suas atitudes, as suas decisões da vida o tornam sábios. E lá na empresa, lá na vila, no bairro, onde ele está inserido naquela sociedade, muitas vezes ele é procurado para um conselho. Às vezes ele é procurado para uma oração, porque ele é sábio, o Espírito Santo está nele. E as pessoas muitas vezes dizem, olha, eu nunca vi o fulano falar nada aqui na empresa. Daí eu fui num culto, estava ele pregando e olha como fala bem. Porque o Espírito Santo está na vida dele. E assim como ele age lá, ele é usado por Deus. Tem o Espírito Santo na sua vida. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento. Ele sempre está um passo à frente daquele que não tem discernimento. Não porque conhece o futuro, mas porque Deus lhe encaminha. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Mas aquele lá não faz, não age, não toma decisão, está com a faca e o queijo na mão, mas se Deus não deu o sinal verde, ele não faz. E depois vai ter os resultados. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana.
Não surge de cursos acadêmicos. Ela é espiritual, vem de cima. Se nós dependermos da nossa sabedoria humana, estamos falidos. Sabedoria humana não leva ninguém para o céu. A única coisa que a sabedoria humana nos auxilia é sermos racionais para decidir por Deus e pela sua palavra. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Jesus. 1 João 3:2. Vamos lá? 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós precisamos aplicar tudo isso na nossa vida. Não só isso, mas as demais lições daqui para frente vão falar cada uma das necessidades, desse padrão que nós precisamos viver para que nos tornemos semelhante a Ele. Seremos semelhante a Ele porque assim como é, o veremos. Amém? Terceiro tópico. Vencendo os dias maus. Remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios 5, o que diz ele lá? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Na NVI diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Efésios 5 apresenta o verso remir, o verbo remir, como tradução do grego exagorazo. Ele possui dois sentidos. O primeiro, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Geralmente, quando uma pessoa estava escravizada, vinha um remidor e pagava o preço daquela pessoa e resgatava essa pessoa. Comprar, o segundo, comprar para uso próprio. Então, podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores, que esperavam o momento certo para comprar, de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Às vezes nós dizemos aqui, por força de expressão, e ouvimos, irmãos, vamos remir o tempo, achando que é sermos rápidos, sucintos. Mas essa é a realidade da palavra remir. Tá? Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. O mundo de hoje em dia, e é uma estratégia do diabo, é distrair-nos com inúmeras coisas. Nós geralmente nos referimos ao celular, mas tem tanta coisa que nos distrai, que nos traz distração, que não temos como listar todas, né? Mas remir o tempo é aproveitar esse tempo, usar de maneira proveitosa para crescermos em conhecimento, em graça, em comunhão com Deus, para que a nossa vida cristã seja uma vida de bom testemunho. Colossenses 4:5. Pode ler. É a NVI, né? Essa aí também. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, aproveitando com... Como é que é? Aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Com os de fora, podemos exemplificar. Aproveitar o tempo que estamos tendo relacionamento social,
familiar com as pessoas, de aproveitar esse tempo para transmitir uma mensagem, às vezes sem palavra, mas por conduta. Então esse tempo precisa ser remido, nós precisamos usar esse tempo com sabedoria, sempre observando o momento certo para falarmos. Se nós falarmos em um ambiente que não será bem aceito o Evangelho, ou que teremos problemas, então nós estaremos agindo como nécios. Mas prudentemente nós sabemos, o Espírito Santo vai abrir a porta e nós vamos falar de Deus. E a palavra de Deus vai ser bem aceita. Segundo os subtópicos, remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento, assim como nós dizemos, breve Jesus voltará, Jesus volta em breve. Eles tinham esse mesmo sentimento lá no início. A vida deles também tinha esse cuidado. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Por exemplo, se eles tinham algo de distração para realizar naquele momento e tinham uma oportunidade de serem edificados por Deus através de um apóstolo, de a leitura de uma carta, alguma coisa assim, eles remiam o tempo, aproveitando aquele momento para serem edificados, para estarem preparados espiritualmente para o dia do Senhor. E hoje nós fazemos ao contrário. Temos que ir no culto. Mas tem culto terça. Eu já fui hoje de manhã, de noite eu não vou. Eu vou ficar em casa, vou ter um momento de lazer. É bom, é necessário, mas a prioridade é a nossa vida espiritual. Assim, a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. 1 Tessalonicenses 4:15. Terceiro tópico, os dias são maus. Outra expressão que chama atenção é os dias são maus, de Efésios 5:16. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado. Dominada pelo pecado. Dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Levar à prática do mal. Às vezes, até inconscientemente. Né? As mídias sociais são tão astutas, elas vão tomando um tempo, um espaço, e de repente nós estamos praticando o mal, pensando o mal. Por que o pecado começa no pensamento, né? Nós ouvimos algo e aí falamos. E pode notar uma coisa que eu fico triste de ver pessoas cristãs postando na internet coisas sem pensar, imprudentes. Tem várias frases, mas uma que eu lembro hoje, tem ovelhas que não voltam para a igreja porque as ovelhas não aceitam, dão cabeçada, uma coisa assim. Né? Se você saiu da igreja, não estava lá por causa de Jesus, estava por causa dos homens. São palavras que alguém pensou, escreveu e jogou lá e os crentes pregam e não leem a Bíblia. Se lessem a Bíblia, não estariam ali afrontando pessoas, e isso dificulta ainda mais aqueles que estão lá fora, que leem aquilo ali e dizem, lá na igreja realmente é uma bagunça. Então, precisamos ser prudentes em tudo ao máximo, para não nos levar à prática do mal, do erro.
é melhor o silêncio do que nós muitas vezes usarmos a nossa boca para expressar algo que Deus não se agrada. Tem de tudo, né? Mas aqui dentro ouvimos a palavra de Deus, vamos nos consertando a cada dia, vamos sendo edificados, alimentados, e é a palavra que nos sustenta. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Efésios 5:17. E diz assim na NVI: mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para nós? No geral, é nos levar para o céu. E para nos levar aos céus, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos agir dentro do padrão divino, que nós falamos aqui. Agora, a vontade de Deus específica para cada pessoa é diferente, mas a vontade de Deus geral para nós é esta. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com, como cristãos, aproveitarmos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Os irmãos sabem que a gente recebe muitas pessoas no escritório da igreja. Esta semana foi um recorde, né? Hoje estava parece um psicólogo aqui, um conselheiro. E às vezes a gente observa, irmãos, pessoas que não leem a Bíblia. Porque, pastor, isso será que vai dar certo? Será que é a vontade de Deus? Mas coisas simples e básicas, que se lessem a Bíblia, estaria tudo resolvido na sua vida. Tudo não, né? Mas boa parte. Porque a Bíblia nos deixa mais prudentes, mais sábios. A Bíblia nos ensina. Conversar com alguém que conhece a Bíblia é muito bom. A gente está conversando um assunto natural, normal, do nosso dia a dia, e a pessoa consegue encaixar um texto bíblico naquele diálogo. Isso deixa a conversa leve, a gente vê a sabedoria da pessoa. Os irmãos já conversaram com o irmão Lúcio Sarquis, o pastor João congregou lá com ele. O irmão Lúcio Sarquis, ele está conversando e ele está falando versículos, né? Ele tem aquele costume de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele quer que a gente auxilie, né, a completar o texto. Porque ele está cheio de Bíblia. Pessoa cuidadosa, prudente. Mas outros, o vocabulário é diferente. Não tem Bíblia naquele vocabulário. As expressões são diferentes. Mas ainda dá tempo de ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, sem conclusão já, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra, segundo Timóteo 3,16. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva de maneira santa. Amém? Que Deus venha nos colocar sabedoria, prudência, que nós possamos nos conduzir nessa caminhada como verdadeiros cristãos autênticos, cristãos de testemunho, que nos levem cada dia mais próximo de Deus para vermos Cristo.
como Ele é, porque assim o seremos. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.